E o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que logo divulgará o nome dos países que compram madeira retirada ilegalmente da floresta amazônica. A declaração aconteceu no discurso feito na abertura da 12ª cúpula de líderes do BRICS, bloco que reúne Brasil, Índia, África do Sul, China e Rússia. Segundo Bolsonaro, a Polícia Federal desenvolveu uma técnica para identificar a origem e o destino da madeira que é fruto do desmatamento. Revelaremos nos próximos dias o nome dos países que importam essa madeira ilegal nossa, através da imensidão que é a região amazônica, porque daí, sim, estaremos mostrando que esses países, alguns deles que muitos nos criticam, em parte, têm responsabilidade nessa questão. É estabelecido o sinal? Logo após dar a informação, o áudio do presidente foi interrompido por problemas na conexão, o que levantou questionamentos. É estabelecido o sinal? Apenas uma coincidência. Quando falei sobre a Amazônia da Madeira, o sinal caiu. Com toda certeza, apenas uma coincidência. No discurso, Bolsonaro abordou a pandemia e os efeitos dela na economia por diversas vezes. Afirmou que o Brasil trabalha para a elaboração de uma vacina própria. Disse que a crise sanitária impôs grandes desafios para a estabilidade de todos os países do mundo e criticou a postura de organismos internacionais, que, segundo ele, não contribuíram com a superação dos problemas gerados pela Covid-19. Para termos uma comunidade internacional verdadeiramente integrada e ativa, precisamos reformar as entidades internacionais, a exemplo da OMS e da OMC. A reforma da OMC é fundamental para a retomada do crescimento econômico global. É necessário prestigiar propostas de redução dos subsídios para bens agrícolas, com a mesma ênfase com que alguns países buscam promover o comércio de bens industriais. Na contramão de Bolsonaro, o ditador da China defendeu a liderança da Organização Mundial da Saúde no combate à pandemia de Covid-19. Xi Jinping não mencionou especificamente a Coronavac, vacina que está sendo produzida no Brasil em parceria com o Instituto Butantan, mas citou testes clínicos na fase 3 de vacinas contra a Covid-19 e disse que é preciso colocar a saúde das pessoas em primeiro lugar. Vamos lá, Zé, quero a sua avaliação sobre esses dois assuntos, O presidente fazendo essa promessa da divulgação dos nomes dos compradores da madeira ilegal, que você acha da ideia, e dessas falas a respeito da pandemia, Zé? Pois é, aqui mesmo nos Pingos nos Is, durante uma live, o presidente mostrou aquelas bolachas de madeira, que ele colocou na boca e tal, brincou. Aquilo ali são amostras das madeiras do Brasil, e que ele coloca como DNA, uma espécie de DNA. E a investigação da Polícia Federal já indica 2 países. Ele não falou, mas é França e Alemanha. Pelo menos 2 países receberam madeira ilegal contrabandeada daqui do Brasil. E exatamente países em que os representantes falaram mal do Brasil. Disseram que por aqui tem devastação, que tem desmatamento, queimadas e tal. E o presidente surpreendeu, exatamente, é uma aposta arriscada, porque em vez de se defender, ele parte para a acusação. E é interessante que não se trata de um país comprar, mas alguns consumidores desses países compraram sim a madeira ilegal, segundo investigação da própria Polícia Federal. Então não é exatamente assim, como eles dizem lá, de que o presidente Jair Bolsonaro estaria desmatando tudo. Olha aí, é difícil de controlar, Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro deixa claro aí nessa reunião de que a Amazônia está sendo cuidada, que o Brasil se preocupa com a Amazônia, Essa é uma reunião dos BRICS, E são os países em desenvolvimento, uma reunião que foi remota, o presidente estava aqui no Palácio do Planalto, exatamente diante da pandemia. Sobre a OMC, é também uma aposta do presidente desde o início de que esses organismos internacionais não podem comandar o que deve ou não fazer um presidente eleito de cada país. E no mais, a OMC errou tanto nessa pandemia que se inviabilizou. E olha, Vitor, eu diria até que acabou sobrando para outras organizações internacionais, A gente tinha essas organizações em alta conta, agora a gente vê que não é bem assim, viraram cabide de emprego. Diga, Fiuza. Olha, Vitor, a questão da Amazônia, essa é uma linha interessante, e essa política, essa diretriz já existe.
Isso já se tentou fazer em outros momentos, que é justamente isso, você ter ali o rastreamento, né? A rastreabilidade da madeira que pode ser cortada. Porque assim, você tem lá o mogno, não pode, porque está em extinção. Aí numa determinada área, sim, você tem uma extração sustentável. Isso faz toda a diferença. E, de fato, quando há o empobrecimento, a recessão, você tem uma pressão maior sobre os próprios habitantes da Amazônia para a extração da madeira. E aí, realmente, você quebra essa cadeia se você tiver a possibilidade de certificar a madeira, que isso já acontece há algum tempo, e esse governo tem uma política específica para isso, certificar e rastrear a madeira extraída de regiões onde você não está esgotando, onde é justamente chamado desenvolvimento sustentável, né? Então, é correta a medida, não é uma represália, não vejo como uma represália. Acho que os países de boa-fé que quiserem realmente preservar a Amazônia têm que se juntar ao Brasil nesse esforço de fiscalização. Sobre o Xi Jinping, ele de fato, né, o presidente do Partido Comunista Chinês, o líder da China, ele é a encarnação, a representação do momento mais autoritário da ditadura chinesa neste século. Ele falou sobre a saúde em primeiro lugar, mas ele deixou a saúde do mundo todo em último lugar quando ele escondeu a disseminação desse vírus, que surgiu no país dele. Os alertas foram dados, foram abafados, e a informação só chegou à OMS, que hoje sabemos está a soldo, está a reboque da ditadura chinesa, quando o vírus já tinha se espalhado. Então, o ditador da China é a última pessoa capaz de falar em saúde das pessoas. Ele está interessado em vender vacina, né? Mas nem se ele conseguir uma vacina confiável, segura e barata em tempo recorde, ele vai conseguir desfazer a ruína que ele causou, né? Então, eu acho, Vitor, que esses fóruns, né, essa discussão multilateral hoje em dia, ela está muito prejudicada por essa quebra de lealdade que vem especialmente da China. A agressividade da China na diplomacia internacional, nós vimos isso acontecer aqui no Brasil, uma postura como nunca se viu antes, de altíssima agressividade do embaixador, e isso está acontecendo no mundo todo. Muita agressividade comercial, né, muitos aportes aí associados a uma diretriz que é uma diretriz contra a liberdade, ou seja, made in China, né? Contra a liberdade, que é o que não há lá. Eles colocaram lockdown. É a expansão da diretriz deles de direitos humanos, que não reconhece direitos humanos, né? Então, acredito que essas conversas multilaterais hoje, elas são muito prejudicadas por essa ação altamente suspeita que tem tido a China na comunidade internacional.